E aí, galera, aqui é a Vitória, sou uma das gigantes da LACIN e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre a doença inflamatória pélvica. Foi uma das sessões do nosso módulo de GO desse semestre, uma das melhores sessões, disseram, do semestre, e vai ser dos temas da nossa primeira fase do ProCel, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos e as coisas mais importantes que a gente tem sobre a DIP, né? Vocês colocarem na prova e, ó, arrasarem no nosso tão famigerado ProCel. Então, vamos lá. O que é a doença inflamatória pélvica, né? Então, a gente introduz a nossa aula hoje com a nossa definição da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que traz a DIP como sendo uma síndrome clínica atribuída do trato genital inferior para o trato genital superior, de forma espontânea ou em decorrente de manipulação, comprometendo estruturas contínuas. Como assim? O nosso trato genital inferior, né, que vai ali até o nosso colo útero, a gente tem algumas bactérias que ali da flora vaginal e também outras bactérias que podem decorrer de algumas doenças e elas vão ascender acima desse colo do útero, né? Então, isso que caracteriza a DIP, quando essa infecção ela está acima do colo do útero e isso ocorre de forma espontânea, como foi dito aqui na definição, ou por manipulação, que seria essa manipulação, a inserção de DIU ou de alguma outra coisa do tipo, que chegue até o útero e carregue essa bactéria mecanicamente, né? É muito comum. E aí a gente tem a etiologia, a gente tem as principais bactérias que acometem, né? Mas a gente estuda a DIP como uma doença de etiologia mista, ou seja, várias bactérias podem ter é, causar isso na paciente, né? Mas a gente tem a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhoeae, que são as principais bactérias que vão afetar ali as mulheres mais comuns, né? E vão, quando acenderem, elas vão sim, causar dívida. E aí a gente tem o nosso primeiro momento lá assim, que vai ser a localização anatômica do útero. Isso é importante saber, porque na definição a gente tem sobre infecção de estruturas contíguas. Nosso útero, ele está ali no nosso assoalho pélvico, ele está ali no meio. E a gente tem também muitos vasos e linfonodos que atravessam ali essa região. E aí, por isso que é uma doença que pode se propagar muito rapidamente e de forma assim, que se a pessoa não cuidar da forma adequada, é uma doença que vai se propagar para outras áreas. Então, trazendo aqui a nossa imagem mais anatômica, a gente tem o nosso útero, né, ali no meio, de rosinha, e a gente tem é, as outras estruturas acessórias do nosso trato genital feminino, né? A gente tem o ovário e a gente tem também a tuba uterina, ali do ladinho do nosso. E aí a gente tem também, anterior ao útero, a gente tem a nossa bexiga e posteriormente ao útero a gente tem o reto, né? Lembrando, galera, que a gente tem ali entre a parte do útero e o reto, entre esses dois órgãos, a gente tem o recesso retrouterino. O que é isso? O recesso retrouterino também é conhecido como fundo do saco de Douglas. E o fundo do saco de Douglas, ele tem uma característica, quando a pessoa está com alguma inflamação no trato genital, de ficar cheio de líquido inflamatório, né? Então, uma das coisas que acontece na DIP é esse recesso retrouterino, que está mostrando aí para vocês, entre o útero e o reto, ficar cheio de líquido inflamatório. E por isso, uma das recorrentes manifestações clínicas da DIP é a dor pélvica, né, que é causada justamente por esse excesso de líquido. E ali do ladinho em cima, na parte superior, a gente tem uma coisinha ali bem ali disfarçada, mas que também é muito importante na DIP, é o nosso famoso apêndice, né? O nosso apêndice, ele está muito próximo ali das estruturas do trato genital feminino. E aí, o que é que acontece? O apêndice, ele também pode inflamar, uma coisa muito comum, apendicite, como a gente já sabe. Então, é muito importante os médicos estarem ligados nisso, porque às vezes o apendicite pode se confundir com a DIP e vice-versa. Então, dos diagnósticos diferenciais da DIP é a apendicite, porque são sintomas que são ali bem semelhantes, então a gente vai ter que avaliar muito bem o quadro clínico da mulher
para poder fazer o diagnóstico do próximo tópico, a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco da doença, né? O que acontece, pessoal, é que é, a DIP, um dos fatores de risco da DIP é associado aos comportamentos sexuais de risco, né? Sendo mais comuns em pacientes jovens. Por quê? Porque as mulheres jovens costumam ter ali, né, uma vida sexual mais ativa, com diferentes parceiros. Nem todas as mulheres possuem informação de utilizar preservativo para se prevenir dessas doenças. Então, isso é muito importante para a DIP. Então, como eu falei, exposição sexual um dos fatores de risco é o seu músculo cervical ser menos espesso, ou seja, o músculo cervical da mulher ser naturalmente mais fluido, é um fator de risco, porque quanto mais fluido ele for, mais fácil ele consegue carregar, né, essas bactérias. A gente tem também a exposição do epitélio endocervical, que é ali no nosso canal vaginal, né, o nosso epitélio endocervical exposto, e a gente tem o uso de DIU. Também o baixo nível socioeconômico, como eu falei, mulheres que possuem um baixo nível socioeconômico geralmente têm essa propensão maior a estarem expostas sexualmente a infecções sexualmente transmissíveis. E aí, também a vaginose bacteriana, né? Uma coisa muito comum que acontece é quando nossas próprias bactérias da nossa flora vaginal, elas também, quando não são muito bem controladas, podem acender e causar a a bactéria mais comum, né, da nossa flora vaginal é a Gardnerella vaginalis, e é ela, né, que é responsável por acender ali para o trato superior e causar DIP decorrente da vaginose bacteriana. E não há comprovação científica que o uso de contraceptivos hormonais aumenta o risco de DIP. É uma coisa que muitas pessoas podem associar, né, mas que não há comprovação. Muitos estudos foram feitos, né, para investigar, né, porque a DIP, como a gente vai falar ainda mais à frente, é um diagnóstico difícil. Então, vários estudos são feitos, né, para facilitar e garantir que essas mulheres tenham o tratamento mais rápido possível. Então, passando dessa parte, falando um pouquinho sobre o DIU, né? Como eu falei no início para vocês, na nossa definição, a gente traz que essa ascensão de micro-organismos pode ser por manipulação. Então, uma das manipulações mais recorrentes que causa DIP é a inserção do DIU, né? Então, a gente tem, quanto menor o tempo o DIU tiver sido inserido, né? Quanto menos tempo tiver do dia que a mulher inseriu o DIU, maior vai ser o risco, né? Dessa mulher manifestar a DIP. E aí a gente tem uma determinação, né, da OMS e de outros conselhos e sociedades de ginecologia nos primeiros 20 dias. Se tiver cervicite, a gente não vai precisar retirar o DIU, só apenas acompanhar ali, porque pode ser uma inflamação ali da própria inserção, algo do tipo, a cervicite mesmo, e aí a gente avalia, né? Porque após 20 dias, o risco da mulher manifestar DIP pela inserção do DIU é muito menor. Então, se você inseriu ali o seu DIU e já tem mais de 20 dias e você não manifestou nenhum sintoma, provavelmente você não terá DIP. Então, essa é a janela que é muito importante ali para os médicos avaliarem se o DIU vai precisar ser retirado para tratar ou não. E aí a gente tem duas, duas sociedades diferentes, né, quanto essa questão do uso da retirada do DIU. A gente tem o Ministério da Saúde e a gente vai ter um Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde fala que, caso exista indicação, a remoção do nosso DIU deve ser após 2 doses do antibiótico e já é, o órgão dos Estados Unidos afirma que apenas se não houver melhora em 48 a 72 horas de tratamento oral. Ou seja, a mulher vai ser ali induzida a fazer um tratamento com antibiótico nas duas situações, independente aí, essas duas sociedades falam a mesma coisa quanto ao uso de antibiótico, ele deve sim ser administrado. E caso exista indicação, o Ministério da Saúde fala que a gente vai sim remover após 2 doses de antibiótico e a Sociedade dos Estados Unidos fala que apenas não houver melhora dentro desse período aí, que está mostrando para vocês. Isso é bem importante. Fiquem ligados. E aí, galera, a gente dá um check na nossa introdução e a gente vai para a nossa clínica, né? Que é a parte mais extensa sobre a DIP, né? E a parte mais importante. Então, fiquem ligados, a gente vai falar ali da clínica e bem rapidinho sobre o tratamento.
porque é muito extenso. E o caso clínico, ele não vai ser passado aqui na aula, porque é uma coisa exclusiva das nossas sessões. Então, para você pegar todos os casos clínicos da LACIN, nossa médica convidada fez um caso clínico real para a gente, né, nessa sessão. Então, troquem no Procel para vocês passarem e poderem ter essa experiência, tá? Então, vamos lá. Antes de falar sobre a clínica, a gente traz o nosso segundo momento assim, que é sobre marcadores inflamatórios, né? O que é isso? São manifestações que o nosso corpo está inflamado. Então, é, a gente tem ali a nossa avermelhidão, a gente tem dor, edema e calor. São os marcadores chamados marcadores flagísticos. E aí a gente tem esse quadro bem característico, isso é uma foto real da Febrasgo, que mostra o nosso colo uterino inflamado. O nosso não, né? O colo uterino dessa paciente inflamado, dá para ver que ele está bem vermelho, está com edema, bem edemaciado, tá ali uma secreçãozinha. Isso acontece porque as nossas células imunes, elas migram pro local, né, que tem ali o patógeno estranho. E aí, várias situações ocorrem, e aí a gente tem, né, a diapedese, quimiotaxia positiva, um excesso de vascularização naquela área, justamente por mobilizar essas células imunes, e aí a gente tem, né, esse quadro característico. É bem importante essa parte de inflamação, porque é uma coisa que o ginecologista ele vai claramente ver na mulher. Isso aí é um preventivo e dá para ver, sim, o nosso colo uterino inflamado. Essa foto aí é uma cervicite, uma inflamação do cérebro. E, galera, lembrando também dos nossos marcadores químicos, né, de inflamação. A gente tem a proteína C reativa como um dos marcadores de inflamação, vai estar, sim, elevada na DIP, e também o VHS, que é a velocidade de sedimentação. Quanto mais células imunes no nosso sangue, mais rápido vai sedimentar, e também é um marcador da DIP, não é muito específico, né, mas também é usado para ampliar, né, as informações sobre o quadro. E aí, continuando, gente, vamos falar um pouquinho sobre o quadro clínico dessa paciente, né? A nossa paciente, ela vai apresentar várias manifestações características, né? E isso ocorre devido à fisiopatologia da doença. Então, a gente vai ter ali o nosso útero, né? Como vocês estão vendo, as setinhas apontando para a seção dos micro-organismos que eu falei desde o início, que ocorre. E aí, os micro-organismos vão acender, né? Agentes de vaginose bacteriana, agentes da cervicites, bactérias diversas da própria flora vaginal. Como eu falei no início, é uma doença de etiologia polimicrobiana, então várias bactérias podem acender, que vai acender, né? Por diversos fatores, como eu já falei. E aí a gente pode passar de uma cervicite, que é a inflamação do nosso cérebro, para uma endometrite, né? Então, a ascensão bacteriana que vai ocorrer, ela vai inflamando as áreas superiores, até que a gente tenha uma inflamação do nosso trato genital superior, cada vez mais superiormente. Então, a gente vai ter endometrite, que ele vai ascender para uma salpingite, que é a inflamação das nossas pubas, né? Após isso, a gente vai ter após essa salpingite, a gente vai ter uma ovorite, que é a inflamação dos nossos ovários. E aí, galera, quando a gente tem a inflamação do ovário, a gente tem um problema, né? O nosso ovário ele é uma estrutura que é como se fosse uma cápsula, né? Então, quando a gente tem líquido inflamatório, pus ali no nosso ovário, sendo muito rico, está tendo essa inflamação, não conseguiu tratar, a mulher está sintomática e a inflamação está evoluindo. E aí a gente tem no nosso ovário como se fossem microlesões devido a esse processo inflamatório, né? E aí vai cicatrizando, e aí vai colabando, e aí vira meio como se fosse literalmente uma cápsula, e aí cheia de líquido inflamatório, né? Pus, e aí a gente vai formar um abscesso tubovariano, né? Que é o nosso famoso ato. E aí, se esse abscesso se romper, a gente pode ter uma peritonite, né? Inflamação do nosso peritônio, que recobre ali o nosso assoalho pélvico. Lembrando que a gente pode ter também uma perihepatite, né? Uma inflamação ali que pode chegar a atingir o nosso fígado. Vou falar um pouquinho mais para vocês no final. É bem importante essa parte. Então, é um esqueminha aqui para vocês verem a ascensão bacteriana.
Então, as bactérias vão subindo ali há muito tempo, ou por manipulação, ainda mais rápido. E aí, quando elas se instalam ali no nosso ovário, a gente tem um processo purulento que forma ali o nosso ato. Que a gente vai falar um pouco mais sobre ele no decorrer da aula, tá? Então, a gente vê essa fisiopatologia da nossa DIP, né? A doença que a gente está estudando, e essa doença ela tem um estadiamento, né? São do tempo de evolução da doença. Então, se a gente tem ali, por exemplo, uma mulher que ela ela está com a DIP, ela está com a doença inflamatória pélvica há um mês. Uma mulher que já tem mais de um ano que está com esse processo inflamatório e sem perceber, né, sem ter como ser diagnosticada com isso, vai ser diferente o nosso estadiamento e, consequentemente, o tratamento também, né? Então, a gente classifica a DIP nos critérios de Monique, né? Classificação de Monique, que ela vai apresentar o estágio 1, que vai ser uma mulher que vai ter uma endometrite e salpingite aguda sem peritonite. Então, mulheres que estão nesse estágio de evolução da doença vão estar no estágio 1 de Monique. No estágio 2, a gente vai ter salpingite aguda com peritonite. No estágio 3, a gente já vai ter oclusão tubária, né? Como eu falei para vocês. O processo cicatricial vai colabando ali nossas tubas e nosso ovário e também o abscesso tubovariano. E o estágio 4, a gente vai ter o ato roto, né? O que é o ato roto? Seria o ato rompido, a rotura desse ato vai liberar pus ali na nossa cavidade pélvica, e aí a gente vai estar no estágio 4, já vai ter que ter intervenção cirúrgica, sim, porque quando o ato se rompe, a gente precisa ali adentrar cirurgicamente para poder resolver o quadro, né, que já se espalhou de uma forma que não deveria. E aí, continuando, a gente vai para nossa sintomatologia, né? Como é que essa paciente vai chegar para a gente no consultório? Essa parte clínica é muito importante na DIP, porque a DIP tem um diagnóstico clínico. A clínica é primordial, sempre falam isso, a clínica é essencial para diagnosticar a DIP e agir rapidamente ali na nossa paciente para que tenha o melhor prognóstico, né? Então, a gente vai ter o spot. O que é o spot? O spot é um sangramentozinho em pequena quantidade que sai ali involuntariamente. A gente tem a dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Corrimento vaginal anormal, então ali um corrimento um pouco mais espesso, com um cheiro diferente, com coloração diferente. A gente vai ter também dor pélvica, ou dor no abdômen inferior, como eu falei para vocês, questão da inflamação ali no assoalho pélvico. E a gente tem também dor, a mobilização do colo do útero ao toque. Quando a ginecologista faz a endoscopia, por exemplo, toca ali no colo do útero da paciente, e a paciente refere, pô, essa dor aí, eu tô sentindo essa dor constantemente. E aí a GO já liga o alerta para a DIP, né? E febre, né? Que é também um sintoma que pode ocorrer ali por conta da inflamação, como eu falei para vocês, os marcadores inflamatórios têm o calor ali que pode gerar assim, uma febre. Galera, por que que tem essas exclamações nesses sintomas aí? A dispareunia, a dor pélvica e a dor, a mobilização do colo do útero. Porque, geralmente, quando esses sintomas se apresentam na paciente, principalmente juntos, com certeza, 90% de chance vai ser disso, né? Associado com histórico, como a gente falou antes, fatores de risco. Se isso tudo for associado com esses três sintomas, já liga ali o alerta e já adentra com antibiótico, né? Porque a gente não vai ficar esperando uma cultura, a gente vai logo adentrar com antibiótico, né? E aí a gente tem os critérios maiores, que são, no caso, para a gente fazer o tratamento, né? Mas os critérios maiores a gente analisa durante o diagnóstico da doença. Então, a gente tem os critérios mínimos, que vai ser a dor abdominal ou infraumbilical, a palpação anexial, ou seja, você palpar ali os anexos, a paciente vai referir dor, e a mobilização do colo uterino, como eu falei, quando a médica toca ali no colo do útero da paciente, ela refere, poxa, essa dor que eu sinto na minha relação sexual, essa dor que eu sinto se eu faço uma movimentação mais intensa, e aí a gente já fica alerta, né, para essas coisas, são bem importantes. E a gente tem nossos critérios menores, né, adicionais. Se esses critérios, né, esses sintomas, forem isolados, a gente não pode diagnosticar DIP porque são muito inespecíficos.
Então, a gente tem uma temperatura acima de 38 graus, a gente tem uma secreção vaginal cervical anormal, massa pélvica, você palpar ali a paciente, você sentir que tem uma massinha ali, leucocitose cervical e sanguínea, o PCR e o pH, como eu falei, elevados por conta da inflamação, mas isolados, não dá pra gente dizer que é DIP, entendeu? É isso que são os critérios menores. Gonococo, clamídia ou micoplasma. Então, a gente tem ali na cultura ali do preventivo, né? Apresentar esses micro-organismos, não necessariamente a gente vai dizer ali que é uma doença inflamatória pélvica. Como foi dito aí anteriormente, a DIP, elas são diversos fatores que vão contribuir para o diagnóstico. E é um diagnóstico difícil, justamente porque são muitos sintomas inespecíficos, tem muita coisa inespecífica, então a gente tem que ficar ligado aí. E a gente tem também os nossos critérios elaborados. Endometrite, então, ali na nossa cultura histológica, a gente vai identificar células inflamatórias no endométrio da mulher, o abscesso tubo-ovariano ou fundo de saco, como eu falei, aquele fundo de saco de Douglas, se a mulher tiver, né, aquele excesso de líquido no recesso retrouterino, e a videolaparoscopia com DIP, né? Então, se a médica não conseguiu ali, pela clínica, dizer ao certo se é DIP ou não, ela faz uma videolaparoscopia e detecta ali que sim, tem uma inflamação no trato superior, e aí é um critério elaborado, né, para DIP. Então, como é que a gente organiza esses critérios para fechar o nosso diagnóstico, né? A gente vai ter o diagnóstico clínico, que ele é mais sensível, mas menos específico, e a gente vai ter três critérios maiores, mais um critério menor. Ou seja, para você diagnosticar clinicamente, você precisa fechar com a paciente três critérios maiores, ou seja, ela apresenta um daqueles critérios que eu falei anteriormente para vocês, e um dos menores, aqueles que isolados não caracterizam, mas se juntos aos três maiores, caracterizam sim a nossa doença inflamatória pélvica. Ou a gente pode ter um critério elaborado. Então, se na videolaparoscopia foi identificada a inflamação no trato superior, não tem o que falar, é DIP, já foi. Ele sozinho, ele consegue ali fechar o diagnóstico e levar o paciente para o tratamento o mais rápido possível. Na prática, né, quais são as diferenças? Tem algo para a gente ficar mais ligado? Tem sim. A DIP, a gente vai pensar nos 3D. Que são os 3D? Dispareunia, dor em baixo ventre e dor à mobilização do colo. Esses 3D são muito importantes. Como eu falei para vocês anteriormente, né, aquelas inflamações dos sintomas, que são sintomas comuns da DIP. Se a paciente tem esses três sintomas, você está em dúvida ali, não tem como fechar o diagnóstico, mas a paciente está queixosa, desses sintomas, você já entra com antibiótico, né? Essa é a conduta, né, que os médicos normalmente fazem, porque como é uma doença que ela é mais ou menos silenciosa e também pode ser que esteja em um processo evolutivo muito rápido, sem a pessoa perceber, né? Então, adentrar com antibiótico o mais cedo possível garante sim, o melhor prognóstico da nossa paciente, né? Então, os diferenciais, como eu falei para vocês, a DIP ela tem alguns diagnósticos diferenciais comuns. Então, a gente vai ter endometriose, apendicite, diverticulite e gravidez ectópica. A apendicite, como eu mostrei para vocês lá, o apêndice bem do ladinho ali do trato genital feminino, órgão do trato genital feminino. Então, é um diagnóstico ali que, por vezes, pode se confundir, então tem que ficar ligado. A gente tem que a endometriose, quanto mais crônica, vai ser associada a dismenorreia e a infertilidade. A apendicite, a gente vai ter no quadrante inferior direito, e uma febre baixa, náuseas, vômito, alteração intestinal. No quadrante inferior esquerdo, diverticulite, então vai ser normalmente com pacientes mais velhos, vai apresentar também alguma alteração intestinal. A gravidez ectópica, a paciente vai manifestar dor também, igual na DIP. Um atraso menstrual, que pode ser que ocorra na DIP ou não, não é muito específico a questão da menstruação na DIP. E o sangramento vaginal após 6 a 8 semanas da última menstruação, né? Então, esses pontos aí para ficar ligados, para você pensar, pode ser que não seja DIP, pode ser que seja isso, porque ela tem isso aí que eu mostrei para vocês, entendeu? Então, esse é o raciocínio clínico dos diagnósticos diferenciais da doença inflamatória pélvica. Presta atenção nessa parte aí que é bem importante.
E aí, galera, como é que a gente vai prosseguir com essa paciente? A gente já diagnosticou, a gente já estadiou, vamos tratar. Como é que a gente vai fazer? O tratamento da DIP, ele vai ser submetido em ambulatorial ou hospitalar. Isso depende da gravidade e da resposta ao próprio tratamento, né? Então, o que que a gente vai pensar? A gente vai pensar no estadiamento, que é feito previamente na hora do diagnóstico da doença. Monif 1, a gente vai fazer uma conduta ambulatorial por ser menos grave. E Monif 2, 3 e 4, conduta hospitalar. Isso é regra. Então, fiquem muito ligados nessa parte, porque é uma coisa muito importante e, tipo assim, você precisa ter isso muito claro na cabeça para poder tanto fazer nossa prova, a primeira fase, mas também na carreira médica, né? Porque a paciente que está ali com MANIF 1, ela está ali com certa inflamação, mas não está tão grave ainda, você não vai mandar a mulher para ser internada no hospital, entendeu? Então, são essas condutas que são imprescindíveis para o médico ter na cabeça e também protocolares, né? Então, a gente tem que ficar ligado aí. Então, vamos lá. Quais são os medicamentos utilizados para tratar a DIP, né? A gente tem o ceftriaxone, ele é usado principalmente quando a bactéria que acendeu, né? Ela é majoritariamente monococo. A gente tem doxiciclina para clamídia, como eu falei para vocês, é bem comum. E a gente tem o metronidazol para Gardnerella, né? Que é a nossa Gardnerella vaginalis, nossa bactéria da flora intestinal, que pode ser que acenda assim e causa doença inflamatória pélvica, né? Aí é um mnemônico para vocês se lembrarem, coisa do mal, ceftriaxone, doxiciclina e metronidazol, os remédios para tratar a nossa, né? Continuando, o tratamento ambulatorial, como é que ele vai se dar, né? A gente vai prescrever para paciente o ceftriaxone 500 miligramas, dose única, uso intramuscular. Doxiciclina 100 miligramas, duas caixas, 12 em 12 horas de oral por 14 dias. E o metronidazol 500 miligramas, duas caixas, uso 12 em 12 horas de oral por 15 dias. Por que o ceftriaxone intramuscular? Foi avaliado, né, que o gonococo, que é a bactéria mais que o ceftriaxone tem um mecanismo de ação mais potente, né, o gonococo, ela é bem resistente, né? Então, para ser uma ação mais efetiva, a gente faz ali intramuscular para poder acabar ali com o gonococo bem rapidamente e sem ele conseguir ter resistência ao medicamento e garante também que a mulher não tome o antibiótico de forma desregular, que também vai afetar o tratamento. É um dos fatores, né, que a DIP é muito grave, porque muitas pessoas não seguem a prescrição do antibiótico no dia certo e no horário certo. E aí as bactérias resistem, e aí vai progredindo, progredindo, você acha que tratou ali uma cervicite, e aí quando você volta no médico, você já está com uma faringite. E aí por isso que a DIP é tão importante você focar aí nessa parte do antibiótico certinho e intramuscular para as mulheres, né? Seguindo com o tratamento hospitalar. A gente vai ter os critérios de internação. Que são os critérios de internação? Paciente imunífero 2, 3 e 4, como eu falei, elas vão ser, sim, internadas, tem protocolo para isso. É um estado geral grave, uma paciente que está ali febril, está prostrada, não está muito responsiva, então ali a inflamação já está espalhada, a infecção já está espalhada, então a gente interna sim para avaliar essa paciente. Intolerância a antibióticos orais ou dificuldade para segmento, né? Ou seja, a doença não regride, não há melhora, mesmo com o tratamento sendo feito de forma adequada, a paciente não tem um segmento, e aí a gente interna, né, para tentar fazer esse tratamento de formas que possam ser mais efetivas. A gente tem gravidez, ou seja, pacientes graves que estão com DIP, diagnosticados com DIP, são automaticamente internadas. E a gente tem dificuldade na exclusão de emergência cirúrgica, ou seja, a gente vai ter também, vou falar ainda sobre cirurgia, né? Quando é necessário realizar a cirurgia. Então, se o médico não consegue ali enquadrar aquela paciente, essa paciente é cirúrgica, essa paciente não é cirúrgica, a gente interna, né, a paciente para poder avaliar melhor e não mandar ela para casa para que ela vá ter uma piora. E aí, continuando, no tratamento hospitalar, né, a gente vai fazer o ceftriaxone 1 grama uma vez ao dia, intravenoso, por 14 dias.
doxiciclina 100 miligramas via oral 12 a 12 horas por 14 dias, metronidazol 400 miligramas 12 a 12 horas intravenoso por 14 dias. No hospital a gente tem, né, essas prescrições diferentes e intravenosas também que são importantes ali para essas pacientes mais graves. Então, é um protocolo que tem que ser feito para evitar o pior prognóstico da paciente, né? E aí, galera, vamos falar sobre os parceiros. A mulher está com DIU. E aí, como é que faz com os parceiros dela? A gente vai precisar falar com os parceiros porque eles são parte da cadeia de transmissão, né? Então, se eles têm a relação sexual com a mulher e está com essa proliferação bacteriana, pode ser que esse parceiro, pode ser que seja fixo ou não, ele tenha relação com outras mulheres e aí tem essa cadeia de transmissão, né? A gente quer evitar isso. Então, o que é que a gente prescreve para os parceiros? A gente prescreve ceftriaxone 500 miligramas em dose única intramuscular. Azitromicina, 1 grama, dose única, um comprimido via oral. A gente faz ali dose única, os dois, porque esse cara não vai ficar voltando lá no consultório para tomar remédio. Então, a gente faz dose única, ele já está ali com a paciente, a gente já aplica ali e tenta interromper essa cadeia de transmissão, que também é muito importante na doença inflamatória crônica, tá? Vamos falar sobre os critérios cirúrgicos, né? Como eu falei para vocês, algumas pacientes serão internadas e terão que fazer cirurgia. Então, como é que a gente avalia isso? Como a gente aborda isso? A gente tem MONIF-4 como um critério cirúrgico, ato roto, peritonite difusa, abscesso em fundo de saco, ou seja, a gente está ali, o abscesso tubovariano da paciente está rompido, a gente tem uma peritonite difusa, inflamação no peritônio que está ali espalhada em toda a cavidade abdominal, a gente tem excesso de líquido no fundo de saco de Douglas, está causando muito desconforto na paciente, ela é classificada como MONIF-4, e aí sim a gente vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica, como eu falei para vocês desde o início, né, que esses critérios ia ter que se intervir cirurgicamente. A gente tem também cirurgia quando há falha no tratamento clínico, né? Então, a gente tentou ali tratar a paciente de diversas formas, menos invasivas, e não houve progressão, não houve melhora. Então, a gente vai sim fazer a manutenção desse abscesso pélvico para garantir o melhor prognóstico do nosso paciente e a cura, né? Instabilidade hemodinâmica refratária. A paciente está ali instável hemodinamicamente o tempo todo. A pressão cai, depois volta. Paciente prostrada, com febre. Então, são critérios, sim, de cirurgia, porque não pode, né, manter a pessoa com essa estabilidade hemodinâmica por muito tempo, né? E se está voltando é porque alguma coisa ainda não está resolvida, né? O segmento das nossas pacientes. Como a gente vai fazer? Segmento ambulatorial. A gente vai entrar com a medicação e vai reavaliar a paciente 72 horas. Se houve melhora clínica, beleza, show de bola. Mas, se não houve melhora clínica, se há uma persistência bacteriana, a gente vai ter que, né, internar nossa paciente, né? Porque mesmo com o tratamento, a paciente não melhora, as bactérias estão persistindo, estão resistentes, então a gente vai internar para tentar fazer um tratamento um pouco mais invasivo, intravenoso, para garantir ali que haja um segmento adequado, né, para o nosso paciente. E aí a gente tem também o segmento hospitalar, como eu já falei, a gente vai fazer antibiótico terapia via venosa, porque é mais eficaz, né? A gente vai avaliar a resposta terapêutica da paciente, né? Se houver uma melhora clínica, a gente vai olhar os critérios de cura, né? O paciente tomou antibiótico terapia via venosa, houve uma melhora ali, então a gente vai avaliar. Se não houve resposta terapêutica positiva, a gente vai encaminhar para a cirurgia, né? Como eu falei, a melhora clínica tem que ser avaliada os critérios de cura, né? A febre baixou, está sentindo menos dor, está menos prostrada, está hemodinamicamente estável. Então, são alguns critérios que a gente pode decretar ali se a paciente foi curada ou não. Complicações da nossa DIP, né, que pode acontecer. A curto prazo, como eu já falei, a gente tem o abscesso ovariano, uma complicação muito grave que exige cirurgia, e a longo prazo, a DIP pode causar infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica. Se não for tratada, a DIP tem complicações aí bem sérias para a mulher. Então, muitas mulheres que têm o desejo de engravidar
tem que fazer acompanhamento ginecologista frequente para que seja descoberto o mais rápido possível e tratado o mais rápido possível para que as complicações não ocorram, né? E caso haja algumas complicações, a gente vai referenciar a nossa paciente para ela fazer ali o tratamento hospitalar, né? Porque complicação vai ser tratamento hospitalar. Outras complicações graves que a gente pode ter choque séptico e morte, a gente pode ter síndrome de Fitzhugh-Curtis, como eu falei para vocês, a periapatite no início, que é a inflamação do fígado, ela causa essa síndrome. Como essa síndrome vai ser caracterizada, né? Ela vai ter aqui, ó, como se fosse um processo cicatricial, fibrolítico, que vai causar ali umas cordas de violino, como são chamadas, que vai aderir a borda hepática na parede abdominal, né? E aí vai causar muita dor e complicações também hepáticas para o paciente, que são muito graves. E aí, galera, a gente fecha o nosso tratamento. Como eu falei para vocês, o caso clínico não vai ser passado, porque você tem que entrar na LACIN para ter acesso a ele, né? O caso clínico da nossa médica convidada. A gente tem médico convidado em todas as sessões da LACIN estão atualizadas, são essenciais, a gente tem estágio, então foquem aí nesse processo, façam uma boa prova, se preparem para a aula, para a entrevista, caso vocês passem, e venham para a LACIN, tenho certeza que vai agregar muito na carreira acadêmica de cada um de vocês. Boa sorte na prova. Caso tenha alguma dúvida, olhem aí nossas referências para vocês poderem estudar mais aprofundadamente. E obrigada pela atenção. Tchau!